Aguardar um pouquinho. Tudo bom aí, Rafa, Dorinha? Obrigada por vocês estarem aqui. Vou começar esperando um pouco. A Juliana chegar. Nós vamos ter também dia 3 uma live com a Dana Stasi sobre a metodologia de Martha Graham. Deixa eu ver se eu estou acertando aqui a ferramenta. Esperando Juliana. Oi, que Cheguei. bom. Tudo bom? Coisa boa. Esperar mais um pouquinho, tem gente chegando, os amigos estão aí. A Dorinha Mello, que também foi aluna de Rolf. O Rafa Santa Cruz. O Rafa Santa Cruz trabalha com arte circense, com mágica, e tem bebido na fonte da dramaturgia para fazer os trabalhos. Bem Muito legal. interessante. É. Fomos pontuais, né? Vamos ver se chega mais gente hoje. E você ainda trabalhando muito, né? Coordenação não é fácil. Não mesmo. Tava trabalhando até agora e aí saí correndo para tomar banho. Tô tentando arrumar aqui que tá caindo meu celular. Só um segundo. Ai, agora não. Eu estou vendo a altura aqui também. Esse horário de hoje é um horário assim que é bem extravagante, né? Porque tem gente ainda trabalhando muito esse movimento online. A gente, na próxima quinta, tem uma live também com a Dani Stas, vai ser às 20 horas. Ela acaba uma aula e aí entra na live também. Todo mundo nessa época está trabalhando muito. Mas vamos começando, né? Uhum. Eu gostaria muito de ouvir você. Ficamos todos ex-alunos de Rolf Gelewski, muito felizes com esse trabalho maravilhoso que você traz, porque é um reconhecimento, né, do trabalho de Rolf na dança, em especial na dança contemporânea no Brasil. E muita gente não conhece o trabalho dele. Ele foi um gênio desconhecido, salvo em quem fez parte desse universo em Salvador, porque ele começou a escola de dança na faculdade de dança, né, o primeiro currículo de dança. Você coloca muito bem as coisas aqui assim. Eu queria ouvir tua trajetória. Você fez 2 trabalhos maravilhosos, né? Você fez 2 livros e fez mestrado em cima do trabalho de pesquisa, em cima do trabalho de Rolf, e fez também o doutorado. Uhum. Então, fala pra gente como foi essa trajetória, né? Já tá perguntando, Dorinha tá perguntando como comprar o livro. É só entrar em contato comigo, tá? Você pode entrar em contato comigo pelo Instagram mesmo.
e eu posso colocar no correio para você, tá bom? Bom, o começo da minha história com o Rolf, para quem não conhece Rolf, Rolf já é falecido, né? Ele faleceu em 88. Então eu não conheci Rolf, eu não tive esse contato com ele, né? Presença física dele, digamos assim. Mas eu fui ter conhecimento, né, da existência dele, do trabalho dele, através da professora Elizabeth Zimmermann, lá na Unicamp, na época que eu era aluna de graduação em dança. Então, o meu primeiro contato foi em 2005, numa disciplina de graduação, que ela foi contada a trajetória dela, que ela tinha estudado na escola de dança da UFBA, e falou que um grande mestre dela tinha sido Rolf Gelewski. Até aquele momento eu nunca tinha ouvido falar dele, eu já tinha tido aulas de história da dança na faculdade e não tinha ouvido falar dele, né? Então, fiz a disciplina com ela usou alguns elementos do trabalho dele e eu fiquei curiosa, fiquei interessada e no semestre seguinte eu resolvi escrever um projeto de iniciação científica com a temática pesquisar sobre a história do Rolf Gelewski mesmo, o trabalho, toda a história dele, atuação principalmente na Escola de Dança da Bahia, né, da UFBA. E aí, a partir disso, eu comecei realmente a pesquisar sobre Rolf, porque até então era só uma curiosidade, um desejo de saber um pouco mais. E aí, realmente, comecei a pesquisar. A Beth, né, minha ex-orientadora, tem muito material sobre ele, porque ela ficou Ela trabalhando. publicou. Isso, ela ficou trabalhando com ele mais ou menos 10 anos, então ela tem muito material, mas são materiais datilografados, né, em máquinas de escrever, materiais muito antigos que ela guarda em caixas. Então, ela foi a minha primeira fonte de pesquisa, digamos assim. Depois eu consegui uma verba da instituição para viajar, para ir para a escola de dança. Na escola de dança eu não consegui materiais do Rolf, né? Mas eu consegui notícias de imprensa da época, dos anos 60, 70 e até 80, no arquivo da escola, então foi uma fonte muito grande de notícia de imprensa que tinha apresentações do Rolf, espetáculo, nome de coreografia, nome de integrante de grupo, então eu consegui resgatar muitas coisas nesse sentido, e depois eu fui conhecer o pessoal da Casa Chirirubino, que essa instituição foi criada pelo Rolf, nos anos 70, em Salvador, e depois do falecimento dele, a sede dessa instituição mudou para Belo Horizonte. Então, eu fui para Belo Horizonte para conhecer o pessoal da casa, e aí eles também me deixaram a acessar todo o acervo, né? De livros, de material impresso, programas de apresentação, tudo também recolhi bastante material. Então, nessa fase da graduação, eu tive acesso a muito material, tanto da escola de dança, da UFBA, quanto o pessoal da Casa de Chirirubim. Isso foi 2006, 2007, né? E aí eu fiz 2 pesquisas de iniciação científica. As 2 pesquisas tinham como foco o resgate dessa parte histórica do trabalho do Rolf, mas como eu estava fazendo uma graduação em dança, o meu desejo sempre foi pesquisar improvisação e composição em dança, né? Que tem muito disso nos materiais dele. Então, as 2 pesquisas geraram trabalhos solos de dança a partir de improvisação e a partir dos métodos do Rolf. Então, eu me debrucei nesses materiais. E aí depois resolvi fazer o mestrado, né? Que aí foi uma tendência, uma consequência. Fiz o A mestrado. paixão vai mudando, né? Isso, À medida que você vai explorando, né? Eu fiz escola de dança, né? Quando eu fiz a minha pós, ele já não era professor lá. Ele já tinha entrado naquele movimento de trabalhar mesmo a dança espiritual e tinha feito a casa. E eu conheci o trabalho dele antes de ter feito a minha pós. Eu participava desses encontros que a casa fazia em todo o Brasil. Então, quando teve momentos de morando em Recife, fui para São Paulo para ter, né, mesmo depois da partida dele,
O movimento continuou muito ativo durante um bom período, né? Depois ficou assim, mais encolhidinho, mas o coração das pessoas continuam com essa paixão, a chama continua muito viva, precisando de uma pessoa como você para, né, fazer valer todo o trabalho. Graças a Deus você traz, junto com o Betty, né, tudo isso, porque é um material riquíssimo. Apesar de você não ter entrado em contato direto com ele, vocês foram muito fiéis, né? Quando eu estou aqui me degustando, porque quando a gente vai lendo, você vai acionando memórias corporais, você vai relembrando muita coisa e de uma forma, uma linguagem simples e direta, né? Então vocês trabalharam não só a parte filosófica, mas também assim a forma como ele concebeu as disciplinas. Você fala no começo assim, praticamente ele era professor da maior parte das disciplinas, né? Ele trabalhou com criou a disciplina, essencialmente várias disciplinas criativas. Depois entrou com a parte de filosofia da dança, mas como subdividir o espaço, como trabalhar, qual o tratamento do espaço, outra disciplina, só forma, só composição, só coreografia. Então ele era muito assim, sabe, Ju? Ele era muito minucioso, muito detalhado, muito concentrado, com muitos, sabe assim, uma mente super criativa, né? Então ele conseguiu essa trajetória por um bom tempo, mais de 10 anos praticamente, a escola de dança trabalhou em cima dessa metodologia que ele criou. E vocês foram bem um passo a passo belo, sabe? Assim, eu estou lisonjeada, assim, é um prazer tudo isso. Ele teve uma importância histórica, né? Então, na verdade, a minha curiosidade começou no sentido assim, de que quando eu descobri que ele foi o responsável por pensar o primeiro curso superior em dança do país, né? E na época eu estava fazendo uma graduação em dança, e eu falei, gente, pensei assim comigo, né? Como que essa pessoa que foi o responsável pela estruturação, né? Na época, ele trabalhou, ele chegou na escola de dança nos anos 60 e ele trabalhou na construção do PPC, que a gente chama hoje de PPC, né? Projeto Pedagógico do curso. Porque não, na época a escola de dança só possuía cursos livres de dança, né? Como se fosse cursos de extensão. Ela não era uma graduação, não era um curso de graduação, né? Tinham cursos livres, cursos de extensão, tinha aula para criança, tinha aula de dança, mas não era numa estrutura de uma graduação. Quando o Rolf foi convidado, né? Porque Rolf é alemão, ele veio a convite mesmo, né? Eles estavam precisando de uma pessoa para dirigir a escola de dança, porque na época estava sem uma pessoa, tinha uma bailarina originalmente, a Janka Rudska, que estava desde o início, né, na criação da escola, mas ela tinha pedido para sair, tinha saído, tinha ficado alguns anos, e naquele momento estava sem uma figura para coordenar, digamos assim. Alguns ex-alunos dela estavam fazendo o trabalho de dirigir, cuidar da escola, cuidar dos cursos, dos alunos, das crianças, mas não tinha essa figura central, né? E aí convidaram o Rolf para vir dirigir a escola de dança com esse objetivo mesmo de estruturar para que ela realmente virasse um curso de graduação em dança, porque até aquele momento não tinha. Então ele fez esse trabalho. Na época ele tinha tinha vários alunos, né, que continuaram, que chegaram a ser alunos da Janka e continuaram, né, para ingressar na primeira turma. Então, teve a Dulce Aquino, que foi uma pessoa que ficou muitos anos na escola de dança, ela ainda está na UFBA ainda. Ela fez novo concurso e voltou. Eu estava lá na época. Ela foi aluna de Rolf, e na época do registro mesmo, né, no MEC
para ser graduação em dança, ela já estava como diretora da escola, ela tinha sido aluna do Rolf, e o Rolf pediu depois para sair da direção da escola e ficar dando as aulas, e ainda continuou no GDC, que é o grupo de dança contemporânea, lá da Escola de Dança da UFBA, ele era diretor artístico, coreógrafo do grupo. Aí ele pediu para sair do cargo de direção, que é um cargo realmente muito burocrático, administrativo, cargo de gestão, né? E ele queria cuidar mais da parte pedagógica e da parte artística, digamos assim, né? Então ele passou esse cargo para a Dulce Aquino, e então a Dulce teve um trabalho, ela era muito novinha na época, ela tinha 20 e poucos anos, né? E ela ajudou o Rolf nesse processo de implementação do curso, né, superior em dança. E aí depois ele aos poucos foi saindo, né? Então ele saiu primeiro da direção da escola, depois saiu do GDC, ficou dando algumas disciplinas, e aí depois ele pediu para sair, né, da escola de dança, e começou a trabalhar só com a casa Shirarubim. Então ele realmente se desvinculou, né, da escola de dança. A criação da casa Shirarubim tem a ver com uma viagem que ele fez para a Índia, tá? Então todo mundo que conhece a casa sabe que teve essa mudança na vida dele. Quando ele estava em turnê, né? Ele sempre dançou, sempre foi artista, coreógrafo, né? Ele fazia turnês pelo mundo afora. Então ele estava fazendo uma turnê na Índia, se apresentando, né? Dançando, e teve contato com a mãe, que, né, enfim, você conhece o pessoal da Casa Shirarubim, conhece o Shirarubim, que eles seguem a filosofia, né, do Shirarubim. Então ele teve contato, e a partir desse contato com a filosofia, né, do Shirarubim, ele realmente voltou para o Brasil mudado, né, tocado de alguma maneira. A gente, né, enfim. E aí ele resolveu criar a Casa Shirarubim, ele criou enquanto instituição mesmo, sem fins lucrativos, né, enfim. E é um espaço que ele começou a se dedicar, tanto que ele foi aos poucos largando a escola de dança para ficar mais se dedicando às atividades da própria casa. Então, as primeiras atividades que ele fez, ele com os alunos, né, da escola de dança que quiseram participar da criação da casa junto com ele, começou a traduzir as obras de Shirarubim, né, para português, porque até então não tinha, né? Então, ele foi uma das primeiras ações, e aí começaram a dar cursos, palestras, enfim, pelo Brasil afora, e também começou a publicar materiais, né? Então, os materiais didáticos que ele tinha elaborado ao longo desses anos que ele ficou enquanto professor, né, na escola de dança, um material ele já tinha publicado, que é o Estudo Básico de Formas, pela editora da UFBA, mas só esse que tinha publicado. E aí, com a casa, ele criou uma editora na época e começou a publicar diversos materiais, né? Não conseguiu publicar todos, né? Quando ele faleceu, ele tinha projetos de publicação que não né, se concretizaram. Ele tem muitos, né? A Casa Shirarubim existe até hoje, o trabalho continua, com a sede em Belo Horizonte. Esses livros todos são vendidos até hoje, é possível adquirir os livros originais do Rolf, né? Mas os materiais mais específicos para graduação em dança, que é a parte que me interessava mais, porque eu vim de uma graduação em dança e sou professora de uma graduação em dança, então é a parte que os meus olhinhos mais brilham, digamos assim, são materiais que a Casa Shirarubim não reeditou, né, não fez a reedição. No caso, o Estudo Básico de Formas, que foi pela editora da UFBA e esgotou, não existe mais, né? Eu tenho xerox desse material, era um livrinho pequenininho, a Beth, minha orientadora, até tinha o original. O pessoal da Casa Shirarubim não tem esse material porque foi antes da fundação da casa. Então, assim, é dos anos 60, é muito antigo, né?
E aí ele tinha um material também, que são apostilas datilografadas, que chama Estudo do Espaço, que é um material preciosíssimo, que não existe publicado, não foi publicado. O professor Paulo Baeta, que é professor da licenciatura em dança da UFMG, ele tentou fazer um projeto dentro da universidade com bolsistas para digitar todo esse material, né? Porque ele está datilografado, não tem como, tem que ser tudo passado para o computador com um bolsista para poder fazer essa reedição, mas com os cortes de verbas, né, que as universidades passaram nos últimos anos, ele não conseguiu financiamento para publicar esse livro, que é muito triste, né? A gente não tem essa verba para editar pela primeira vez o estudo do espaço, porque não tem. O estudo básico de formas tem, mas foi esgotado, teria que fazer uma reedição. E o outro material preciosíssimo, que é o Estruturas Sonoras 1, que é a primeira publicação, né, que foi feita pela casa. Também, na época, ele fez X exemplares e depois não fez mais, né? Então, a casa, ela consegue fazer, ela vende esse material, mas ele é xerocado, ele não é o original mesmo, porque também teria que reeditar. Está sendo aos poucos retomar isso, né? Porque além desses que você citou, tem o Crescer Dançando Agindo, tem Ver, Ouvir, Movimentar-se, né? Tem são proporção e publicações, precisão, tem vários materiais. contribuições bem ricas para a gente trabalhar dentro de sala de aula, né? E fazer um trabalho mesmo de, não só de improvisação, mas entrar num processo de composição coreográfica com um norte, né? Sim. Assim, eu vou falar um pouquinho da minha vivência com o Rolf. Eu conheci o trabalho de Rolf, eu acho que foi final da década de 70 para 80. Foi até Dorinha Mello que está aí com a gente, não sei se ela está por aí ainda, porque acho que vai passando, né? E ela disse, vamos lá, a gente vai fazer essa aula, foi no MAC em Olinda, o Museu de Arte Contemporânea lá de Olinda. E eu era muito jovem, né? Rolf já estava nesse. E eu cheguei lá, toda. Será isso? Mas comecei a perceber que existia uma estrutura, né? Ele trabalha muito o corpo, não na linha clássica, mas trabalhava fazia todo um trabalho de corpo, de preparação do corpo, né? De manutenção do instrumento do corpo, né? Para depois entrar no processo criativo. Quando eu fui, não vi esses detalhes, mas à medida que outros encontros foram acontecendo e a gente vai amadurecendo enquanto profissional, a gente começa a perceber a importância do trabalho. Historicamente, você vê assim, Mary Wigman foi o norte dele, né? Ele começou, a trajetória artística dele foi parecida com a de Mary Wigman e com a de Laban. Laban fez belas artes, Mary Wigman começou com a literatura, depois foi para o canto, depois para a dramaturgia e depois, por último, a dança. Rolf tem todas essas etapas, né? A escola alemã, o Paul Boursier, considera que Mary Wigman foi o marco da dança moderna na Alemanha. A partir de Mary Wigman, o movimento foi crescendo, né? Então, Mary Wigman, na época da Primeira Guerra, foi aluna de Laban. Eles saíram da região dos riscos e foram para a Suíça. Coincidentemente, Laban estava com uma escola lá na Suíça e Mary Wigman foi ser aluna dele, depois assistente e a pessoa que mais viveu o trabalho de Laban. Né? Rolf nasce em 1930, né? Já século XX. Mary Wigman e Laban foram do século XIX, 1827, por aí, não me lembro agora, mas
é, 80, final, acho que final do século XIX, 1885. Só olhando, não me lembro agora. Mas, em síntese, o que eu acho interessante é que Rolf não fez uma coisa fora do mundo. Ele fez o quê? Ele traz essa bagagem da escola alemã, né? Mas depois teve uma vivência particular, espiritual, e ele traz também a literatura, ele traz a dramaturgia, ele traz a voz, ele traz todo o universo artístico para compor a dança, né? Ele foi muito mal interpretado, inclusive por pessoas da escola de dança, depois que ele começou com o movimento da casa, né? Porque ele era uma pessoa fisicamente exótica, o olhar dele era mágico, né? E os olhos, aqueles olhos azuis, né, eram magnéticos. Ele tinha uma presença, não só cenicamente, mas como pessoa, né? Ele porejava, né, uma presença espiritual. Então, a maior parte das pessoas são muito superficiais e começam a se afastar, né? Então, a coisa do balé tinha que acontecer. Como não aconteceu, saiu do foco, né? Mas quem conhece o trabalho, muitos profissionais de várias áreas beberam dessa fonte, cada um traz consigo, da sua forma, esse trabalho da metodologia de Rolf, né? Claro que cada universo vai experimentar da sua própria forma, não é verdade? Sim. Foi bom você fazer essa questão da história, né? Porque nem todo mundo que está assistindo aqui a live conhece um pouco da história da dança, né? Então, datas, né? Que ano que ele nasceu? 1930. Então, para a gente ter uma noção do que estava acontecendo na Europa nessa época. Então, a gente tem que ter toda uma questão de entendimento do contexto europeu naquela época. Fora isso, tem a questão também da história da dança, né, na Europa. Então, neste momento, o que estava acontecendo? O que estava tendo? É a questão da dança moderna, né? No final, Era desde uma... no final do século anterior, o movimento da dança moderna. Então, a gente tem esses grandes nomes que surgiram, né, principalmente o Laban, e aí depois a gente tem Mary Wigman. O Rolf veio dessa tradição. Então, ele também não criou a escola, a graduação em dança, né, da escola de dança da UFA, da cabeça dele, tá? Ele vem de uma tradição das escolas de dança da Alemanha. Então, ele constituiu toda a grade curricular, as emendas das disciplinas, a partir da experiência que ele tinha na Europa, das escolas de dança de lá, né, da formação que ele teve lá. Ele foi aluno da Mary Wigman mesmo, então ele pegou essa tradição da dança expressionista alemã. Então, se a gente pensar na história da dança, a gente tem que também contextualizar essa tradição que ele trouxe para cá. Mas, ao mesmo tempo, ele chegou na Bahia. Então, é um alemão vindo dessa tradição da dança moderna alemã, da Mary Wigman, do Laban, e cai em Salvador. Na Bahia, fica Na aí Bahia. na Bahia. Né? Então, tem um cultural do país. Isso. Apesar dele não levar a tradição da dança clássica, por exemplo, porque, né, existe a tradição da dança clássica, que é mais antiga, e tem a tradição da dança moderna, né, dos elementos da dança moderna. Ele não trazia esses elementos da dança clássica, ele trazia a técnica da dança moderna, tá? Os elementos da técnica. Então, apesar dele não trazer o clássico, digamos assim, mas para muita gente, a dança moderna, essa do início, né, do século XX, é uma dança que a gente pode ser considerada um pouco clássica. As pessoas falam, nossa, que muito clássico, porque esticar a ponta do pé, porque tem que não sei o quê, porque tarará, tarará. Então, às vezes, as pessoas fazem uma associação, às vezes até equivocada, que falam que a pessoa é muito clássica, mas não, ela está sendo moderna, só que a pessoa não sabe o que é dança moderna, né? Enfim, porque tem essa questão também. E aí, ele traz, então, toda essa bagagem corporal da técnica moderna,
né? Ele tinha um trabalho de corpo muito rígido, assim, de correção das... Você que fez, né? Você fez mais do que eu não fiz, mas enfim, pelos relatos, os depoimentos que eu colhi, ele era muito, assim, muito minucioso. Então, sabe, bem assim, um trabalho de corpo todo dividido, né? Assim, ele acordava às 5 da manhã para fazer treino sozinho, para depois dar aula para os alunos. Então, assim, né, uma rotina de dedicação com esse pensamento da dança moderna, tradicional, né, enfim, da Alemanha. E aí tem a questão depois, já no finalzinho dos anos 60, quase começo dos 70, quando ele conhece a filosofia de Shiryurubin. Então, aí é uma outra questão. Então, eu vejo que ele tem duas coisas. Primeiro, essa tradição da dança moderna, que ele utilizou para criar a grade, as emendas, a disciplina, toda a experiência, a bagagem dele das escolas de dança moderna alemã, que ele trouxe para pensar o curso, o currículo da graduação em dança. Isso foi nos anos 60, no começo dos anos 60. Ele chegou no Brasil em 1960, tá? E estruturou a escola de dança naqueles primeiros anos, até realmente ser aprovada pelo MEC, o curso superior em dança. Depois, no final dos anos 60, ele tem contato com a filosofia do Shiryurubin. E aí, para mim, é um outro momento, é como se fosse momento 1 e momento 2, né? E aí, quando ele volta para a escola de dança, ele tenta trazer alguns elementos, né? Traz músicas indianas, ele traz técnicas de concentração, interiorização, meditação. E aí, muitos alunos não gostaram, então acharam esquisito e não entenderam aquela proposta. Então, a gente tem dois momentos. Tem um momento quando ele chega na escola de dança com uma tradição da dança moderna alemã, que os alunos de Salvador, que frequentavam a escola, não estavam acostumados com aquilo. Então, também, alguns também não curtiram, não gostaram, né, essa coisa mais estruturada, enfim, rígida, digamos assim, tudo certinho, tudo organizado, tal. Teve gente que não curtiu. E aí, depois, enfim, os alunos foram entrando para a graduação, foram se formando, foram entendendo todo o procedimento daquela escola, e aí depois, quase 10 anos depois, tem essa outra ruptura, que ele chega com elementos também completamente diferentes. Então, quando um alemão chega em Salvador com a bagagem da dança moderna alemã, também as pessoas se assustaram, né? E depois, quando esse mesmo... de fora tem valor, né? E Aí, aí depois, enaltecer. esse mesmo alemão que os alunos já estavam acostumados com o jeito de trabalhar, com o tipo de música que ele usava, com o tipo de coreografia que ele fazia, de repente ele começa, não quer mais fazer daquela forma, ele realmente usa outro tipo de música, a música indiana é diferente, né? Ele usava geralmente músicas mais da tradição europeia ou dos Estados Unidos, que eram as influências dele, usava música brasileira, ele tem muitas coreografias dos anos 60, que tem lá músicas Heitor Villa-Lobos, então você vê que tem alguma influência um pouco da cultura aqui do Brasil, mas da cultura erudita, não da cultura popular, digamos assim, e aí, de repente, ele coloca música indiana. Aí ele bota assim, Gostavam das aulas dele quando ele retornou da Índia, por exemplo. Então, não foram todos os alunos da escola de dança que se sentiram tocados por esse novo método dele que ele estava desenvolvendo, de interiorização, de meditação, né, enfim, que hoje em dia é mais comum. Hoje em dia você chegar para alunos de graduação em dança e falar, vamos fazer práticas meditativas, tudo bem, as pessoas encaram numa boa, mas
no final dos anos 60, começo dos anos 70, as pessoas achavam estranho, porque estavam acostumados com a aula de dança, aula de técnica, e 5, 6, 7, 8, e coreografia, e não sei o quê, e de repente vamos escutar a música e sentir a respiração, e não sei o quê, e vamos, né? Então, as pessoas achavam estranho. Então, ele não teve uma aprovação unânime, digamos assim, de todos os alunos. Né? Foi bem conflituosa. Eu me lembro que quando eu estava fazendo minha pós, a professora de introdução à pesquisa, ela me olhava um pouco de lado por conta de saber que eu tinha laço com a casa. Porque ela foi uma das pessoas que rompeu, né, assim, com o que ele propunha no segundo momento dele. Mas isso é tão comum, eu gosto muito de me reportar a história, porque nós somos hoje o que nossos professores nos deram. E nós, a partir desse conhecimento anterior, a gente constrói o nosso próprio conhecimento. Então, a gente viu isso em Picasso. Picasso fez a Belas Artes e depois, não quero isso não, vou fazer outra coisa, né? A gente vê isso em outros movimentos, inclusive na própria dança. A Ruth Saint-Denis, por exemplo, né? Na escola americana, a gente tem... A escola de dança é interessante que ela tem escola americana com Clyde Morgan, foi nosso professor também, e nasce na Dennis Shaw. Então, esses dois movimentos fazem a escola de dança. Então, a gente tem a Ruth Saint-Denis, casou-se com o Ted, formaram a Dennis Shaw, e a partir dali, romperam, porque depois ela descobriu, junto com o Ted, que Ted não era homossexual, então ela tinha um outro movimento também da visão de Ted, ela dava aula de yoga, ela trabalhava um outro tipo de dança. Então, vários movimentos nascem da Dennis Shaw, né? Doris Humphrey, o José Limon, que foi o mestre de Clyde Morgan, foi da Dennis Shaw. Martha Graham, Cunningham também foi como se fosse uma árvore, né? Nasce da Dennis Shaw e depois cada um absorveu e fez o seu próprio modo, né? Mesma coisa, Rolf. O ser humano, na minha forma de perceber, começa de um jeito, mas a caminhada vai dando outras possibilidades. A expectativa do outro é que não, você tem que ser daquele jeito até o fim. E o rompimento foi muito grande, né? Ele foi sábio de deixar, ele resolveu sair, né? Ele não chegou um momento que ele não continuou na universidade. Eu acho que foi uma escolha, né, dele. Eu acho que ele viu que não era mais o lugar dele, não sei. Eu acho que ele realmente não queria mais aquilo para ele. Eu penso, aí são deduções minhas, né, porque eu não tenho nada escrito sobre isso, mas para mim, ele tinha, por ele ter vindo, né, da tradição da escola de dança moderna alemã e tudo mais, ele tinha esse pensamento de formação para bailarino, queria formar dançarinos, queria e abrir uma escola de dança no Brasil, né, estruturar uma escola de dança no Brasil e virar uma graduação. Para ele, isso era muito importante para ele, formar dançarinos, professores, profissionais da dança. Só que nessa outra etapa da vida dele, profissional, ele estava com um pensamento que hoje em dia a gente tem também, da importância da dança profissional, se ele não vai ser, né? Ele foi o que muita gente chama de dança educação, arte educação, né? Então ele foi entendendo que o trabalho que ele fazia, ele poderia ser utilizado por pessoas que não queriam se profissionar em dança. Então a casa Cherubino não tem um objetivo de formar dançarinos, não é esse o objetivo da casa, nunca foi, nem lá no começo e nem é hoje. Né? Então, eu já fui em vários encontros da Casa Cherubino que eles fazem todo ano. Esse ano, né, não teve por causa da pandemia, mas eles fazem todo ano. Então,
o objetivo da casa não é formar bailarino. Você vai procurar os cursos que a casa tem, não é disso, né? Agora, todo encontro, casas, todas as atividades que a casa faz, envolve dança, envolve música, envolve expressão, envolve improvisação e criação, mas não é nada de formação para dançarino, né? O objetivo não é esse. Não O é, objetivo né? é sensibilizar através da dança, né? Então Não aí só da ele dança, todas ampliou, as... né? Ele ampliou o pensamento, acho que até que ele tinha de dança e de formação em dança para todos. Então, o que eu identifico da casa, né, com as pessoas todas que eu conheço que são da casa, que frequentam os cursos, os encontros da casa, são pessoas de tudo quanto é área, mas ninguém é da dança. É fascinante, É né? psicólogo, é médico, é terapeuta, é artista plástico, é músico, é Fotógrafo. tudo. É. Mas não é, porque não é o objetivo, não é a formação principal, não é isso, não é esse o foco. Então, ele ampliou. Então, eu vejo esses dois momentos, tá? Eu vejo esse momento. O primeiro momento que ele tinha como foco, como objetivo de vida dele, é formar bailarinos, dançarinos, professores de dança, profissionais de dança. E um segundo momento que ele estava mais interessado na formação do indivíduo, né? Da formação integral, que ele entendia que tanto a dança, quanto a música, quanto as artes visuais, cinema, vídeo, fotografia, tudo isso faz parte da formação do indivíduo, independente da profissão que ele vai ter. Então, eu acho que talvez essa ruptura, na época, nos anos 70, as pessoas não compreenderam, né? Sim. Porque uma pessoa que era professor da escola de dança, da UFB, da graduação em dança, começar a defender isso, hoje em dia isso é normal, mas há 30, 40 anos atrás não era normal, né? A formação em dança era formação em dança, profissional, para apresentação, para ser professor, tal. Não tinha esse pensamento. E tem tudo a ver com a licenciatura em dança, porque a gente está falando de dança na escola. A gente está falando de formação de crianças e adolescentes, a gente não está falando de profissionalização em dança, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com dança, com formação. Aí tem vários alunos meus entrando, ex-alunos meus lá da graduação. Então é isso. Então eu acho que talvez na época foi difícil as pessoas da escola de dança, algumas, né, entenderem e aceitarem isso. Alguns alunos entenderam e aceitaram e foram para a Casa Tirurubino, né? Foram participar da Casa Tirurubino. Outros não, outros continuaram na escola com os outros professores, fizeram a formação e não quiseram seguir, né? Agora, o que, para mim, eu uso isso, né? Então, porque assim, como você falou, o Rolf tem vários aspectos. Eu posso pegar os materiais dele e usar para a formação de dançarinos, professores de dança? Dança? Posso. Eu posso, eu faço isso na graduação em dança do Instituto Federal em Brasília. Eu trabalho com os métodos dele para a formação de profissionais da dança. Eu posso? Posso. Eu posso usar os materiais dele para dar aula na escola, na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio? Posso. Sim. Trabalhar os materiais nesses espaços. Eu posso trabalhar esse material em espaços que tem adulto, que tem pessoas de outras formações, outras profissões, pensando na formação integral do indivíduo? Eu posso. Então, cada pessoa vai utilizar os materiais, os princípios dele para o que a pessoa quiser. Ela pode levar para um espaço de formação profissional, ele pode levar para um espaço de escola, ele pode levar para um espaço como a Casa Tirurubino faz, de outro tipo de formação, né? Então, eu vejo, por isso que eu vejo a potência do material dele, porque ele não é específico para um determinado público. Eu posso... E é isso que é fascinante. É isso que é muito rico, né? Vai depender de como você vê, do prisma de cada um. É riquíssimo.
Então, eu já usei os materiais dele para dar aula para criança de 5 anos. Educação Com infantil. Então, certeza. mas Com aí, certeza. mas aí o que acontece? Também, por outro lado, as pessoas às vezes ficam assim, ai, mas não tem exatamente o que eu tenho que fazer, porque às vezes as pessoas querem uma bula, assim, sabe? Faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Não. Aí que está a chave da questão, né? Os materiais dele, que ele produz, né, os métodos, não adianta você pegar o material, ler e sair, você não vai conseguir sair fazendo, porque você precisa ter a vivência desse material, né? Não, e você precisa ter um conteúdo também, né? Uma intertextualidade, né? Você tem que ter acesso a outros conhecimentos. Então, quando você vai e bebe dessa fonte, né? Sim. Poxa, vou por aqui, né? Mas se você for como leiga, assim, se você vai com o propósito de crescimento espiritual, você vai encontrar também. Uhum. Então, Ele tem muitos textos teóricos, né? Tem muita produção de textos teóricos, filosóficos, sobre dança, sobre vida, sobre arte, sobre mil coisas. Eu coloquei aqui no comentário o site da Casa Shri Aurobindo, coloquei, mas é só procurar na internet também que acha fácil. É Casa SRI Shri aurobindo.com.br. Então, eles têm muitos textos teóricos filosóficos de Rolf, né? Então, que não são para prática de dança, mas ele tem alguns métodos de dança publicados. Então, exceto esses que eu falei que não tem mais, né, que não existe, mas os estruturas sonoras ele tem, aí eles conseguem vender. Na época era fita cassete, aí a casa fez a troca para CD, então eles vendem o CD com as músicas. Tem outros materiais riquíssimos que são métodos didáticos. Agora, qual vai ser a utilização desse método didático? Aí que está o papel do professor, né? Então, esses métodos do Rolf, eles valorizam a formação do professor em dança, né? Por quê? Porque eu preciso, como você falou, eu preciso ter uma formação em dança para entender aquele material. Ou uma formação em música, por exemplo, tem um material que chama Proporção e Precisão, que é sobre rítmica grega, métodos gregos. Então, assim, se você não tem uma formação em música, você não vai entender aquele material. Agora, estruturas sonoras também precisa ter um pouco de conhecimento de música para entender o material, né? Então, aí os meus alunos às vezes me perguntam, pega a estrutura sonora, que tem os gráficos das frases das músicas, o que vai fazer com aquilo? Não tem, faça assim, faça o exercício assado. Não tem. Por quê? Porque ele pressupõe que a pessoa que vai estar com aquele material é um professor de música ou de dança, ou, né, é uma pessoa que tem uma formação que vai elaborar propostas a partir das propostas que ele está dando de percepção musical. Então, não vai achar que vai pegar o material e vai ter lá, faça isso, faça aquilo, faça tal exercício com os alunos. Não vai ter. O estudo do espaço é um pouco mais minucioso. Realmente, ele coloca propostas de improvisação a partir de conceitos de espaço, que ele coloca dimensões do espaço, direções e caminhos. Mas também tem um percentual muito grande da pessoa que vai utilizar o material, para criar em cima do material. Porque não dá para seguir a risca exatamente, porque, pensa bem, transcrever em palavras algo que vai ser feito dançado, então também tem uma parte que você tem que criar, você tem que propor em cima. Então é muito difícil eu só conseguir me apropriar do estudo do espaço, do estudo da forma e das estruturas sonoras, porque eu vivenciei o material com quem tinha vivenciado o material. Então eu fiz com a Beth, eu fiz com o Paulo Baeta, eu fiz com Rosa Koshiba, eu fiz com o pessoal da casa. Então, eu tive a vivência e depois me debrucei para estudar a fundo o material, mas é preciso vivenciar o material. Então, realmente, uma pessoa pega o material e lê e vai tentar aplicar com seus alunos, é muito difícil, tá? Então, o meu trabalho de mestrado
foi um pouco nesse sentido, de pegar esses 3 métodos dele, estruturas sonoras, estudo do espaço, estudo básico de formas, e tentar passar para os voluntários que na época eram alunos de graduação em dança, música, teatro e artes visuais, eram voluntários de todos os cursos, tentar ensinar para eles do zero, pessoas que não conheciam o trabalho de Rolf. Então eu tive que começar a entender, porque eu primeiro vivenciei, primeiro eu aprendi fazendo, depois eu tive que aprender a ensinar, a passar o método. E nesse momento foi no mestrado que eu consegui me apropriar realmente dos métodos, para dar aula, né, com os princípios, com os conceitos do Rolf, que até então, não, era só para mim, né, era eu comigo mesma. Aí depois, no mestrado, eu comecei a fazer isso, e depois, dando aula na graduação em dança, eu estou também, né, nesse momento de passar para os alunos. Então, eles têm as vivências orientadas por mim, né, eles não pegam o material e faz sozinho, né. Então, no meu mestrado... É um elemento multiplicador importantíssimo, né? Isso. Aí no mestrado, o meu mestrado ele virou livro também, tá aqui, mas ele tá esgotado, né? Então eu preciso reeditar também. Ele foi Sim. lançado em 2015 e não tem... Então, mas o mestrado, ele pode ser acessado pelo site da biblioteca da Unicamp, porque como é o mestrado, tem o PDF, então é possível baixar, mas não tem os vídeos, no mestrado, no PDF não tem os vídeos, no livro tem o link dos vídeos para assistir, porque aí você vendo os alunos executando as propostas, você consegue entender mais o método do que só lendo, né? Então, e aí, mas o outro livro que foi lançado esse ano, este aqui, esse tem para vender. Então, quem chegou depois na live, se tiver interesse de comprar o material, é só entrar em contato comigo. Eu e a professora Beth organizamos esse material. Demorou muito para sair. A gente começou a organizar esse material em 2014, quase 6 anos para sair esse material. Também tivemos problemas, a gente tinha conseguido aprovação para ser publicado pela editora da Unicamp, e depois foi aprovado e depois passou quase um ano, eles negaram pelos cortes de verba. Então aí ficamos um tempão sem saber o que fazer, e aí o ano passado a professora Elizabeth conseguiu parcerias para fazer essa publicação. Então... Só fizemos 300, né? Que a Cris adora falar, só tem 300, compre que vai acabar. Só tem 300, eu sempre digo, que é pouco, né, Juliana? É muito pouco. Se você hoje a gente já tem bastante universidades, né? A gente só tinha a UFBA, agora a gente já tem outras universidades, você tem João Pessoa, você tem Recife também, né? Esse workshop que tem Natal, tem vários. Tem vários agora, né? Acho que em Goiás também. Então, é pouco, né? O que falta é a gente divulgar mais. Quem sabe, através dos próprios alunos e reivindicando junto com você, a casa não vai tomando esse movimento, né? De fazer republicar essas edições que ficaram poucas atualmente, assim, já com livros até mais antigos, né? E na hora que vai acontecendo uma procura, vai aumentando o interesse, que isso é importante também, que é o investimento, né? Você também tem que dar um jeitinho de refazer e publicar esse, né? Eu quero, já estou aqui, eu quero. O meu eu pretendo publicar no ano que vem, fazer uma nova edição desse aqui, né? Este ano eu não consegui, por conta da pandemia, a demanda na coordenação de curso aumentou muito, né? Enfim, por todas as questões pandêmicas, e então eu não consegui ver isso, mas o ano que vem eu não vou estar mais na coordenação da licenciatura em dança, lá do Instituto Federal de Brasília, então eu espero que vou ter tempo para reeditar, fazer uma nova edição desse livro. Mas esse material... eu trabalhei com os 3
3 métodos do Rolf, né? Tanto que o título, né, Formas, Espaço e Tempo, é porque eu trabalhei com o estudo do espaço, estudo básico de formas e estruturas sonoras. Então, quem quiser ter acesso a esse material, é só pegar na minha dissertação de mestrado na Unicamp, que aí tem pelo menos a explicação, né? Não é o material na íntegra, porque eu teria que datilografar não, digitalizar tudo aquilo, são páginas e páginas. O estudo do espaço é grande, são muitas páginas, então eu não transcrevi o material completo, mas eu expliquei os fundamentos, como que ele entendia o estudo do espaço, comparei com o estudo do espaço de Laban, mostrei as diferenças, né? Porque muita gente acha que é a mesma coisa e não é, então eu comparei, fiz essa análise, né, que foi o meu trabalho de pesquisa, fazer essa comparação, ver o que era igual, o que era diferente, né, enfim. Tem desenhos, então eu fiz os gráficos, fiz os desenhinhos, e tentei explicar, e dou exemplos de algumas das propostas, descrevo essas propostas, e tem os vídeos dos alunos fazendo. Então, assim, é um meio de acessar o material, já que na íntegra original não tem, né? O estudo básico de formas, a mesma coisa. E estruturas sonoras, eu explico como utilizar. Então, tem uma parte mais, assim, de explicação, porque se você só compra as estruturas sonoras do pessoal da casa, não tem como ver os exercícios. Então, aí teria que fazer um curso lá, teria que ir no Encontros Casas, aí eu já divulgo, né? Uma vez por ano eles fazem, no começo do ano, 4, 5 dias inteiros, manhã, tarde e noite. É um ponto maravilhoso, com várias atividades. E no meio do ano eles fazem em Salvador também, né? Que é a Semana Chirarubinho, né? Eu nunca fui em Salvador, eu sempre vou no Encontro Casas, que é em Minas Gerais, né? Próximo de Belo Horizonte. Então eu recomendo que quem gostaria de ter vivências com o material do Rolf, a Casa Chirarubinho é o lugar mais fácil de acessar esses materiais, as vivências, os cursos. Aí, fora isso, tem que ser os ex-alunos, né, ou pessoas que tiveram contato com ele, ou que pesquisaram sobre ele, como é o meu caso, para fazer aula com eles. Aí tem que ser, aí eu vou falar, tem que ir lá fazer graduação em dança comigo, no Instituto Federal de Brasília, ou na UFMG, ou na UFMG com Paulo Baeta. Então, aí são as pontes, né, de contato, né, dessa formação. Quem mais que a gente pode nem sei. Aí agora também é a Ângela Botelho, que foi aluna também de Rolf, né, muito querida. A Lenora está aqui também ouvindo tudo, viu, Lenora? Estou divulgando a casa para as pessoas entrarem em contato com vocês, porque vocês são as pessoas... Oi? Aos pouquinhos a casa está se apropriando também dessa ferramenta, que para a gente é tudo novidade, né? A gente é da geração anterior, né? Então já começaram alguns encontros da casa online, isso já é um passo quem a mais. sabe agora eles fazem aulas, né, de alguma formação, assim, eles estão fazendo grupos de estudos, né, mais teórico, né, prático, eu não sei se eles estão querendo fazer alguma coisa assim, mas, por exemplo... Né? Trabalhar online com o corpo, está sendo um desafio para todo mundo. Mas, por exemplo, o Proporção e Precisão, a Lenora trabalha com esse material. Então, eu nunca me debrucei sobre esse material, nunca... Eu tenho eu tenho o material, já fiz até uma aula com a Lenora sobre esse material, mas eu não me dediquei, porque é um material difícil, né? Tem que ter uma formação em música, tem que ter um conhecimento anterior. E eu acabei fazendo uma escolha, porque a gente não consegue se debruçar em todos. Então, eu escolhi 3. É verdade. Eu escolhi 3, e no doutorado eu trabalhei com Ver, Ouvir, Movimentar, que ele fala sobre improvisação estruturada e improvisação livre. Então, eu fui pesquisar isso no doutorado. Então, basicamente, os materiais que eu mais uso são esses. Espaço, forma, estruturas sonoras 1 e o Ver, Ouvir, Movimentar. Os outros, todos os materiais que tem, que são muitos, tá?
Eu tenho, né, eu adquiri os materiais, eu já li, mas eu não trabalho com eles, tá? Porque a gente tem que acabar fazendo escolhas mesmo, né? As disciplinas que eu dou no Instituto Federal de Brasília, elas são de improvisação e composição coreográfica, então eu vou usar os materiais que tenha mais a ver com o que eu estou trabalhando, né? Enfim. E essa foi a minha escolha do mestrado também. No doutorado, eu acabei utilizando muito, porque eu não consigo mais fazer composição coreográfica sem utilizar os elementos de estruturas sonoras, por exemplo. Né? Então, para mim, teve uma mudança muito grande na minha vida também, porque antes eu fazia coreografias sempre decorando, né, criando frases de movimentos e sempre reproduzir igual toda vez que eu ia apresentar a coreografia. A partir do trabalho do Rolf, a partir dos métodos do Rolf, eu fui me desprendendo deste pensamento, porque existem várias formas de criar dança e de fazer dança, né? Este é um tipo, né? Você fazer as coreografias e reproduzir igual, né? Depois. E também eu venho de uma tradição que eu sempre fazia a pulsação da música, um movimento para cada batida da música. Então é o famoso 5, 6, 7, 8, e eu só sabia criar e dançar a partir disso, desse tipo de pensamento. Quando eu fiz os métodos do Rolf de estruturas sonoras, e as outras improvisações de espaço e forma, eu vi que eu podia criar de outro jeito. Então, eu me constituí também, enquanto criadora, artista da dança, a partir dos métodos dele. A partir da Unicamp também, porque eu tive contato com outros métodos de outros professores, né? Mas eu me senti mais segura a partir do pensamento dele, dos métodos dele. Então, desde a iniciação científica, quando eu fui fazer os solos da pesquisa, depois nos meus processos de TCC e as outras coreografias que eu tive que fazer ao longo da graduação, e no mestrado e no doutorado, porque nas duas pesquisas eu montei espetáculo, todo o processo de criação foi a partir dos elementos de Rolf, tanto com estruturas sonoras, quanto espaço, e forma. Então tá tudo impregnado, eu não consigo mais me despregnar disso. E eu não consigo mais. Não consigo mais ouvir uma música e dançar uma música sem pensar nas frases, sem pensar na melodia, sem pensar nos arcos. Eu já saio desenhando os arcos, tá impregnado. Então é assim que eu consigo, me concebo quanto artista, né? E enquanto professora, porque ao longo da graduação eu fui me constituindo enquanto artista criadora e enquanto professora. E aí eu não consigo também, quando eu atuava em escola, né, nos estágios, eu chegava para as crianças do ensino fundamental de 1ª a 4ª série, fazendo espaço, desenhando quadrados e triângulos no chão e fazendo estruturas sonoras. É assim que eu entendi dança na escola. Porque eu entrava na escola para fazer estágio, eu ia dar aula de quê? De balé clássico, que era o que eu conhecia antes. Não, eu fui dar aula dos métodos de Rolf, eu fui dar espaço, eu fui dar forma, eu fui trabalhar música com as crianças. Foi isso que eu fiz, né? Dentro da escola, enquanto pensamento de dança. Bastante, né? Graças a Deus enriqueceu bastante o universo dessas crianças. É isso Sim. aí. E foi porque eu tive contato com esses materiais, né? Porque esse contraste que foi um choque na escola de dança por causa da força do virtuosismo do balé, né? E isso foi um embate, né? E um grande desafio. Por isso ele teve que escolher, não dá para juntar. Tem hora que você não consegue juntar, né? E ele escolheu. Eu, por exemplo, vim de uma formação de dança clássica. A minha formação anterior, antes da Unicamp, antes de fazer graduação em dança, era dança clássica. Até aquele dia você conversou comigo, você não sabia, né? A minha formação inicial foi toda em dança clássica. Eu era professora de dança clássica, eu dançava padedês em ponta e fui para a Unicamp. Só que quando eu fui para a Unicamp, eu conheci o mundo, o universo da dança contemporânea, e que eu não conhecia. E eu adorei. Então, assim, não foi só o Rolf,
né, que eu conheci na Unicamp. Foi todo um universo amplo de dança que eu não tinha. Então, eu fui estudar anatomia, eu fui estudar história da dança, eu fui estudar música, eu fui estudar história da arte, enfim, várias coisas. Fui estudar composição coreográfica, fui estudar improvisação, coisas que eu não tinha acesso antes, né, nas minhas formações de dança clássica. Faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. Então, o universo da graduação em dança me constituiu o que eu sou hoje, né? Se não fosse toda aquela formação. Se eu não tivesse conhecido a Beth e não tivesse conhecido o Rolf, eu teria uma bagagem também para ser artista criadora, porque eu fiz bacharelado em dança, né? Então, a Unicamp tem esse foco muito grande na criação artística e na parte técnica de dança. Mas também a parte de dar aula, porque eu fiz estágio, tive que ir nas escolas, então eu ia aprender por outros caminhos, ia usar outros métodos, eu ia trabalhar com outros teóricos, eu não sei o que ia ser da minha vida, mas eu tive a sorte, então agradeço muito a oportunidade, né, de ter conhecido o trabalho de Rolf, me encantei pelo trabalho. A professora Beth deu aula para sei lá quantos alunos na Unicamp, desde que ela entrou na Unicamp, e só eu quis pesquisar sobre Rolf. Então também tem essa coisa da identificação. Eu tive uma identificação. Eu me identifiquei lendo o texto dele, ele é super minucioso, alemão, super certinho, e eu sou virginiana, então eu tenho um pensamento racional, então para mim aquilo fazia sentido. Tem gente que lê o estrutura sonora, o estudo do espaço, não passa da segunda página, porque não consegue entender. Porque você tem que ir lendo os exercícios, as propostas, e começar a entender o desenho no espaço. Eu li a apostila dele desenhando o cubo e vendo as direções. Quem vai fazer isso? Tem gente que não gosta disso, que não tem esse tipo de pensamento para dança. Então não vai gostar do material, vai achar chato. Vai achar muito cabeção, entendeu? Esse lado, assim, minucioso, né? Eu também não sou muito eu sou mais do intuitivo. E justamente porque eu gosto do intuitivo é que me identifiquei. Uma das grandes importâncias desse trabalho é você poder dançar com o seu corpo, né? Sem uma cobrança de ter um corpo europeu, Padrão. de um pé que fique assim ou assado. Então, você tem um potencial, uma riqueza de movimentos no seu corpo, né? Mesmo uma pessoa que não tenha um membro, né? Mas você tem possibilidades de explorar, né? A mão não precisa estar assim o tempo todo. A mão faz isso, a mão faz isso. Não tem um certo ou errado, mas você tem essa liberdade, né? De expressar. E esse foi também parte do movimento de dança moderna no mundo, né? No mundo do Ocidente. É você tirar o que estava no interior do homem, né? Você não ficar somente naquela dança estereotipada da elite, das cortes, né? E depois entrar no virtuosismo. Então, aquilo é importante como uma das possibilidades de dança. Mas o que traz de essencial no trabalho dele é essa questão do humano, do indivíduo, né? E quem é profissional da área aproveita também, né? Uhum. O que eu acho muito rico, Cris, do material dele, é justamente porque em nenhum dos materiais ele descreve movimentos. Ele não descreve movimentos. Sequências de movimento. Ele não faz isso porque não é um material de técnica de dança. Ele descreve propostas, exemplos, possibilidades de propostas de improvisação estruturada. Aí que é a grande questão, né? Então, propostas de improvisação estruturada. Algumas mais fechadas, com mais regras para seguir, outras mais abertas. Até
a livre, total livre. Então, ele também trabalha, né? No Ver, Ouvir, Movimentar, inclusive, ele fala sobre os dois métodos, né? Do livre e do estruturado. Então, às vezes a pessoa vai olhar o material e não vai entender. Vai falar, nossa, quantas regrinhas, que coisa chata, estruturada, eu quero fazer as minhas coisas, não sei o quê. Mas aí que está a grande chave da questão. Eu, pela minha experiência própria, enquanto artista, enquanto estudante de dança, e agora enquanto professora de dança, eu sei que quando a pessoa não tem muitas experiências de dança, não tem muita trajetória, a pessoa... Isso, aí a pessoa vai fazer uma aula de improvisação livre, ela fica muito presa. Quando é muito livre, quando tem muitas possibilidades, a pessoa dá uma travada. Eu fazia isso, eu travava. Não é todo mundo, tem gente que é mais solto para esse tipo de atividade, mas eu, que vim de uma tradição da dança clássica, que a gente aprende, copia o que o professor ensina e não cria, cheguei na Unicamp, aula de improvisação. Vamos lá, vamos improvisar o cheiro da pimenta. Eu não entendia nada daquilo. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Vamos improvisar a cor, vamos fechar o olho, vamos sentir a escápula. Eu pirava, eu não sabia o que fazer. Então, a Ângela está colocando isso, a estrutura dá uma segurança. Primeiro, ela dá segurança, porque você vai, aos pouquinhos, conduzindo a pessoa. Então, aí é o papel, a importância do professor, do condutor das propostas. A importância do professor e do processo, até que você consiga essa liberdade. Né? E por outro lado, isso. Uma autonomia para a coisa, não é verdade? Então tem essa coisa pedagógica, essa coisa mais didática, né? De você ir construindo aos poucos essa segurança para a pessoa realmente se soltar, improvisar livremente. E tem um outro aspecto, que eu falo isso muito com meus alunos, é que geralmente quando a gente vai improvisar, a gente improvisa algo que a gente está acostumado a fazer. A gente tem tendências de uso de espaço, de uso do tempo, de uso de partes do corpo. Então, tem pessoas que têm tendência a deitar no chão, começa a improvisar, já deita. Tem pessoas que gostam mais e não percebe que sempre começa do mesmo jeito, sempre começa e tal. Então, a estrutura, essa improvisação estruturada, faz a gente sair do nosso padrão. Então, eu falei para os meus alunos esse semestre, meus alunos de composição coreográfica, que eu tive uma aula da Beth, da professora Beth, de estudo básico de formas, e a gente estava estudando contraído. O que é o contraído? Contraído não é só esse contraído da Martha Graham, né, da contração. Existem diversos tipos de contraído. Eu posso fazer um contraído fininho, assim, ó, bem vertical, bem assim apertadinho, mas longo para cima. Isso também é contraído. O retorcido, a torção, né? E tem o contraído bolinha, que é aquele famoso da bolinha. Então, tem diversos tipos de contração, né? Pensando como forma corporal. E eu nunca, na minha vida, aquele momento era, sei lá, eu já tinha 15 anos de dança na minha vida, eu nunca tinha feito propostas que me forçassem a fazer coisas retorcidas, feias, deformadas, né? Eu nunca tinha feito isso, porque mesmo fazendo aula de dança contemporânea, dança moderna, as formas, elas são bonitas, elas são, né, os movimentos, as sequências, elas são lindas, maravilhosas. A aula de dança contemporânea, vai para o chão, levanta, rola, aprende rolamento, aprende não sei o quê. É lindo, fluido. Agora, que aula que você vai aprender o torto, o feio, o retorcido, o esquisito? É uma aula de improvisação. Que algum professor tem que te conduzir a fazer aquilo, porque senão você não vai fazer. Se não tiver uma condução externa. E aí eu fiz essa aula do contraído, do torto, do feio, do retorcido. Eu falei, gente, tem 20 anos quase de dança na vida e eu nunca tinha, no meu corpo, passado pela experiência do torcido, do feio, do estranho, e eu achei aquilo maravilhoso, né? Uma pessoa que tinha... O espelho, né, atrapalha. O espelho atrapalha. Isso. Porque o problema também do bailarino é o narcisismo, assim,
A gente tem uma sala com um espelho, então ele está ali o tempo todo dizendo a você, seja bonitinho, né? Seja bonitinha. Então, essa expectativa É do só uma aula de improvisação que vai te dar isso. Nenhuma técnica corporal vai te dar isso, porque a técnica vai trabalhar com eixo, vai trabalhar para você não ter nenhum tipo de lesão, né? Agora, a improvisação, você pode ir para outros lugares. Você, se tiver uma condição, né? Não só a improvisação, da concepção dele, né? Você não precisa nem de um espelho para dançar, Não. né? Porque a busca é uma busca interna, né? Então, não tem uma expectativa, eu vou fazer isso para poder chegar em outro lugar profissionalmente. Não, é uma construção interna. Então, você não tem feio nem bonito, né? Sim, mas ao mesmo tempo, Cris, eu não estou defendendo que não precisa ter técnica, que a gente não tem que ter aula de técnica. Não é isso. Eu preciso ter a técnica que for. Eu posso fazer pilates, eu posso fazer dança clássica, eu posso fazer yoga, eu posso fazer aula de dança contemporânea, dança moderna, de prática somática, pode ser o que for. Não tem problema. A gente tem que fazer, a gente precisa trabalhar o corpo, né? A força, a postura, equilíbrio, conhecer a anatomia do corpo, estrutura óssea, a gente precisa disso. Mas o que eu estou dizendo é que aprender isso não me dá a possibilidade de criação. Só isso. Eu preciso sair para outros lugares. Eu preciso dar possibilidade para os alunos criarem movimentos. Se eu só fico passando os movimentos e eles reproduzindo, não vai criar nunca. Se o aluno só faz uma técnica, dança clássica, e aí eu falo improvisa, ele vai improvisar movimentos da dança clássica. Ele vai improvisar as técnicas que ele já fez. Dança moderna, aluno que só faz aula de, sei lá, Martha Graham. Eu falo para ele, improvisa. Ele vai improvisar os movimentos das técnicas. Agora, se a pessoa ensinou aquela técnica com um pensamento de criação, deixando os alunos criarem sequências ou criarem alguma coisa durante as aulas, talvez a pessoa seja um pouquinho mais livre, mas em geral não se faz esse tipo de trabalho. A improvisação, os métodos de improvisação com foco em processo de criação, existem vários. Rolf não é o único que trabalha com improvisação no processo de criação, existem vários, né? Mas o diferencial dele é que ele publicou esse material, ele estruturou. Fez história. Ele fez história. Estruturou do começo, um começo, um meio, um fim, do mais simples, o médio e o mais difícil. Se você pega a apostila de estudo do espaço, os primeiros exercícios são muito simples. Você pode trabalhar com educação infantil, na escola, você pode trabalhar em outros contextos. Aí vai indo mais para frente da apostila, vai ficando complexo demais. Talvez só dá para realizar alunos de graduação em dança ou bailarinos profissionais, porque tem um aprofundamento não só da prática de dança, mas também das questões, assim, reflexão, né, para você pensar as regrinhas lá do espaço que ele coloca na apostila, que não é para uma pessoa que não tem formação em dança. Então, ele sai do mais simples para o mais complexo. Proporção e precisão é a mesma coisa. Estruturas sonoras é a mesma coisa. São 25 músicas, eu acho, né? É um livro para o professor. Se você pega primeiro, é fácil. Você pega o último. Isso. Esse livro tem várias fotos dele, né? Tem etapas em fases diferentes. Sim, tem desde o começo, quando ele chegou no Brasil. Acho que tem uma foto até da época antes de chegar no Brasil. Na época ele dançava lá em Berlim. E aí tem as últimas mais recentes, né? Dos anos 80. Ele dançando com a natureza. Tem várias fases. Sim. Muito bonito. Eu queria ver uma poesia dele. Tu deixa? Tem uma entrevista dele que ele, né,
concedeu na época para casa. Esse livro só foi possível também com o apoio do pessoal da casa, tá? Porque eles autorizaram a publicação, eles cederam as fotos, então fica aqui publicamente o meu agradecimento. A todo mundo que colaborou, porque tem vários, não foi só eu e a Beth, né? Tem vários textos de vários autores, tem o Paulo Baeta, tem o Nestor, tem a Ariamane, tem depoimentos de ex-alunos que eu colhi entrevistas, então a própria Lenora, o Ricardo, a Carmen, então o pessoal que foi aluno do Rolf, então ele não foi feito com 4 mãos, foi feito a muitas mãos, né? O próprio Atílio Avancini, que foi fotógrafo de algumas fotos, cedeu os direitos autorais dessas fotos. Tem várias pessoas, então, assim, não vou lembrar todo mundo. O Manuel Reis também tem fotos dele. Então, tem muita gente que cedeu os direitos, né? Que colaboraram, o próprio pessoal da casa. Então, este material, ele é fruto de várias pessoas, né? De várias pessoas que ajudaram. Mas a parte histórica que eu fiz, no final tem a índice, né, biográfico do Rolf. Esse trabalho foi o levantamento da minha pesquisa, né, de todos esses anos de pesquisa, colhendo materiais na escola de dança, na Casa Tirarubino. Então tem um trabalho meu também, né, de pesquisadora. Então, também fica aqui meu agradecimento à Escola de Dança da UFBA também, que me recebeu por 2 vezes. Eu era aluna de graduação, novinha de tudo, 20 e poucos anos. A Dulce Aquino me recebeu na escola, as outras professoras todas, a Carmen Paternoster, a Marli Sarmento, várias professoras me acolheram, a Suzana Martins, todas deram depoimentos para mim, se emocionaram, a Carla Leite, não sei se você conhece todos esses nomes que eu estou falando, mas todos eles... Muito especial, muito linda a casa. Ana Martins, Carmen. Então, eles me concederam entrevistas na época. Eu gravei essas entrevistas. Professores da Unicamp também, que foram alunos de Rolf na UFBA, também me deram entrevista. Inaicira Falcão, Eusébio Lobo, Marília Baiana, que a gente chama de Marília Baiana. Então, todos eles me concederam entrevista na época, que eu era uma aluna de graduação. Então, eu agradeço muito também. E agradeço a Lenora, que me acolheu a primeira vez que eu fui para Belo Horizonte, conhecer a casa Tirarubino, e ela saiu que nem uma doida, ligando para um monte de gente, falando assim, tô com uma aluna da Unicamp que quer uma entrevista sobre Rolf, você atende? Ela agendava entrevistas para mim. Então, assim, agradeço demais a Lenora, várias pessoas que eu entrevistei, médicos, musicistas, terapeutas, que não são da dança, que eu nunca ia conseguir acudir, que eu nunca ia ter contato com essas pessoas. Vários segmentos. Isso, foi ela que fez a ponte. Então, eu fiz muitas entrevistas para o livro. Eu escolhi algumas para colocar, não foi todas. Eu fiz mais de 30 entrevistas, Cris. Não tinha condição de ter um livro inteiro só de entrevista. Então, eu selecionei